Vocês estão vendo na tela? Sim, professor. Então, vamos lá. Nós falamos aqui, só para... Lembra que nós fizemos na aula passada? Nós fizemos esse exercício, esse daqui, né? Que a gente tinha uma decomposição com ângulo, 30 graus, e aqui uma proporção, né? Que é o triângulo aqui, 12, 13 e 5. Agora eu vou resolver esse exercício aqui, o 2.6 e depois o 2.7. Eu não vou resolver não, vou olhar no livro, tá? E vou explicar o que é a resolução do livro. Se alguém tiver dificuldade, aí eu explico de fato aqui, tá? Monto, a gente vai com mais calma, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, livro, aqui. 2.6. O olhar da figura está submetido às forças F1 e F2. Aqui está negrito, tá vendo? Quando tem esse negrito, significa que ele é vetor, né? Então, o vetor F1 e o vetor F2. Determina a intensidade e direção da força resultante. Então, nós temos aqui esta configuração, eixo XY, um vetor F1 600 com ângulo 30 graus, um vetor F2 400 com ângulo 45 graus, tá? Como que fica o vetor resultante? A ideia do exercício, a gente sempre vai jogar para o eixo X e para o eixo Y, tá? Vou tentar fazer aqui, talvez fique melhor, deixa eu... Como que seria esse exercício aqui, ó? Para a gente resolver o 2. Esse daqui, 2.6, né? Então, olha só, se a gente for resolver esse exercício aqui, calcular a força resultante, o que a gente faz? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma força resultante no eixo X, tá? Essa resultante no eixo X... Como que a gente vai fazer? Vou decompor F1, 600, no eixo X. Ele vale cosseno do ângulo de 30. Lembra que nós falamos na aula passada? O F1 de X está aqui. Todo mundo consegue enxergar esse vetor aqui, essa decomposição? Se alguém tiver dúvida, deixa eu colocar aqui só para a gente fazer rapidinho, né? Aqui. Então, esse F1, a decomposição dele vai ser dessa forma, F1 de X, e também vai ter aqui um F1 de Y, que ele vai estar aqui. Tá? O F2, ele também vai estar para cima, porém agora ele vai estar para a esquerda. Então, esse daqui, ele é o F2 de X, F2 de Y. O de vermelho é F2 de Y para cima, F2 de X para a direita. Então, lembra lá, o F1 de X, ele está aqui embaixo, ele está cosseno, ele está com ângulo, tá? E F2, observe que no eixo X ele está negativo, né? Menos F2, 400, e ele está sem um ângulo de 45. Observe que nesse caso do F2, o seno e o cosseno, tanto faz, né? Não tem diferença. Mas eu mantenho sempre a regra, tá? Então, apesar de ser o mesmo valor, seno ou cosseno, eu mantenho a regra. A regra aqui em X é que ele está sem o ângulo, tá? Isso vai dar um valor qualquer lá.
Como que fica em Y? Em Y vai ser 600, só que agora em Y está sem o ângulo de 30. E o 400 vai ser mais, né? Porque os dois estão para cima, 400, agora ele está com o ângulo, né? Então vai ser cosseno de 45. Beleza? Então isso daqui, deixa eu ver, um x, 600 cosseno, menos 400 seno, ele vai dar 236,8. 236,8. Aqui vai em newtons, né? Deu positivo. O que significa dar positivo? Dá para vocês observarem que aqui tem uma setinha, ó. Significa que o sentido, né, a orientação está para a direita, né? Então, nesse caso, ele está considerando aí o sentido positivo de x. Em Y, ficou 600 mais 400, aqui vai dar 582,8. 582,8 newtons, tá? E aqui seta para cima, né? Qual que é o problema desse exercício? A pergunta é, determine a intensidade e direção da força resultante. Eu calculei duas forças resultantes aqui, e não uma, né? E, na verdade, é uma força somente. Só que, para simplificar, a gente transforma essas duas forças... Deixa eu ver se eu desenho aqui, ó. 400... Aqui, ó. Então, observe esse desenho que está aqui, ó. Eu transformei essas duas forças de 400 e 600 em duas forças que agora estão no eixo X e no eixo Y, tá? Então, esse desenho aqui... Se ele tá, não vai pegar. Esse desenho aqui, eu preciso dele, ó. Então, o que nós temos nesse exercício? Nós temos agora uma força resultante, aliás, duas forças resultantes, que vale x 200 e y 500. Mas não tem duas forças em x e em y, existe uma única força resultante, e é ela que nós vamos ter que descobrir quanto que vale. Como que a gente vai fazer? É o triângulo, ó. Eu tenho um valor em y, um valor em x, e tenho aqui a hipotenusa, né? Com o ângulo θ em relação a x. Como que a gente vai calcular esta força resultante? Aí é o que está aqui, ó. Lembra a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, ficou 200 ao quadrado, mais 580 ao quadrado, soma, tira a raiz. E quanto que vai dar a raiz aqui? 629. Então, este vetor resultante, ele tem um valor de 600. Beleza? Só que daí, vem a segunda pergunta, né? Como é uma única resultante, essa resultante aqui vale 600, qual a direção dele, né? E essa é a pergunta aqui, né? De intensidade e direção. Como que eu vou calcular essa direção? Eu vou calcular através desse ângulo θ, tá? Então, esse ângulo θ aqui, eu preciso de calculadora científica, tá? Pelo menos científica. A calculadora simples não faz essa conta. Mas a ideia é o seguinte, o tangente do ângulo é cateto oposto por cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto, 500, dividido pelo cateto adjacente, 200. Mas eu não conheço o ângulo, eu conheço a resposta, né? Essa resposta 500 dividido por 200 aqui vai dar 2, né, mais ou menos, né? Eu conheço a resposta. Então, o que eu faço? Vai lá em segunda função em tangente, é o tangente a menos 1, na calculadora de vocês tem lá a segunda função em tangente, ele está escrito a tangente a menos 1. Então, se você fizer essa conta, 500 dividido por 200, vai dar um valor. Tira a tangente menos 1, ele te dá o valor do ângulo, cuja resposta é esse parênteses aqui. Tá? Então, observe o seguinte, a gente tinha duas forças com ângulos quaisquer, né, em bidimensional. Essas duas forças eu transformei em duas forças resultantes, só que agora x, y,
Né? Poderia ser mais aqui, tá? Nesse caso aqui, poderia ser 3, 4, 5, 10 forças, não faz diferença. Mas esse conjunto de forças, eu iria transformar numa somatória de x, uma somatória de y, e teria duas resultantes. Essas duas resultantes, x e y, na verdade, é uma resultante só. Que ele tá, então, esse olhar ele está sendo puxado com essa resultante com esse ângulo de 67 graus. Tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Beleza, né? Se alguém tem dúvida, dá um grito aí. Tem bastante gente na turma, tá? Quem está entrando agora, vai digitando presente aí, por favor, tá? Ok? Vamos lá, então. Se todo mundo ficar quieto, eu vou entender que a gente pode seguir, tá? Dando sequência, então, vamos agora para o 2.7. A ponta de uma lança na figura está submetida a 3 forças coplanares e concorrentes. Determine a intensidade e a direção da força resultante. Mesma coisa, tá? Eu tenho uma força F1, 400 no eixo X, olha só. Ele está negativo em X. Eu tenho F2, 250 e F3, 200 com ângulo aqui 345, tá? Então, vamos lá. Como que a gente resolve esse exercício? Deixa eu fazer aqui também. Vamos lá, 2.7, né? O 2.7... Então, vamos inserir aqui uma equação. Força resultante. Observe assim, nossa disciplina é estática, né? E quando a gente for lá para a estática, de fato, que vai ser a partir do capítulo 3, a resultante tem que ser igual a zero, tá? Não pode haver resultante. Se alguma coisa empurra para a direita, alguma coisa tem que segurar para a esquerda, né? Por enquanto, ainda não estou preocupado com a estática, estou preocupado simplesmente com a decomposição vetorial, tá? Então, a força resultante... Vamos lá. A força resultante em X. Isso tem que ser igual ao quê? F1. Eu vou escrever, vou falando aqui, se alguém tiver dúvida, dá o grito, tá? Vale menos 400, porque está no sentido negativo de X. O F2 vale mais 250, seno do ângulo 45. E o F3, ele está negativo 200, proporção, olha só, 3, 4, 5, triângulo 3, 4, 5, o que a gente faz? Se eu quero em X, eu vou usar o cateto de X dividido pela hipotenusa. Tá? Isso vai dar um valor da força resultante. Se for em Y, o 400, ele não existe em Y, ele só está em X. Então, isso daqui não existe. O 250 em Y, agora está com ângulo. Então, é cosseno de 45. Positivo porque está para cima. E o F3 é positivo também, porque ele está para cima, 200. Qual a proporção aqui? O cateto em Y é 3 dividido pela hipotenusa, que vale 5. E aí nós teremos aqui a nossa resposta. Deixa eu ver quanto que dá. F de X
Vai dar menos, olha a resposta aqui, menos 383. Então, x dá menos 383 newtons, né? E em y vai dar 296, vou aqui 297, né? Arredondando aqui. 297. Então, de novo, eu tenho aqui essas três forças que nós modificamos elas, né? Mas que a resposta, né? Essa barra aqui, essa ponta da lança, ela vai sentir a mesma coisa que duas forças, só que agora duas forças, uma na horizontal e uma na vertical. Como que a gente faz para transformar em força resultante? Mesmo esquema do outro exercício. Eu tenho aqui o cateto oposto, que vale 297, o cateto adjacente, que vale 383, e eu vou calcular uma força resultante neste ângulo. Como que a gente faz? Força resultante ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, ele vai estar aqui, ó. Esse elevado ao quadrado, esse elevado ao quadrado. Observe que quando a gente está falando aqui, eu estou falando em módulo, tá? Esse negativo poderia até ter omitido ele, né? Ele é só um detalhe aqui, né? Esse negativo aqui, observe que lá, no normal, a gente vai transformar ele em positivo, só que a orientação eu corrijo, ó. Tá vendo aqui, ó, ele virou positivo, mas olha a setinha para a esquerda. Não sei se tá claro para todo mundo aí, tá? Mas aqui é uma setinha para a esquerda. Esse deu positivo, então a setinha para cima. Então a gente vai sempre trabalhar nessa forma de seta aqui, tá? E a força resultante, aqui nem precisava colocar o negativo, mas se quiser considerar também não faz diferença, porque vai levar ao quadrado, né? Então aqui vai dar uma resultante de 485, com um ângulo, mesma coisa. Segunda função em tangente do cateto oposto para o cateto adjacente. Isso vai dar um ângulo de 37, que é este ângulo aqui, tá? Se quisesse calcular esse daqui, né, o outro complementar, não tem problema nenhum. Só que o cateto oposto vai ser 300, o cateto adjacente vai ser 200, né? Seria o inverso aqui. E aí a tangente a menos 1 desse valor também teria que dar o 90 menos 37 aí, né? 40 daria que é 50 e poucos, né? 52 aí, 53 graus, tá? Professor, o senhor pode falar de novo a respeito das setas ali, por favor, para cima, para a esquerda? Essa seta aqui, ó. Tá vendo que ele deu negativo? Sim. Eu pus aqui, negativo. Por que ele deu negativo? Porque ele está contrário à orientação. A resultante em x, ele não é a favor de x, ele é contrário de x, ele está para a esquerda. Então, esse negativo, ele significa que está no sentido negativo de x. Aí, o que a gente faz? Eu cancelo esse negativo, transformo ele em positivo, mas aí, para fazer isso, eu tenho que corrigir o sentido do vetor. Então, ele agora está para a esquerda, certo? Então, aqui ele está positivo, mas a informação está aqui, tá vendo? Ó? Esse daqui deu positivo, eu confirmo ele. Opa, deu positivo para cima, então tá fechado. Beleza? Tá. Mesmo não dando negativo, eu tenho que usar a seta, então, né? Para identificar. Isso, a gente sempre vai deixar ele positivo com a seta. Pelo menos, porque em alguns exercícios eu vou usar este valor aqui. Aí eu vou usar qual valor? Se eu usar negativo, tem um sentido. Se eu usar positivo, tem outro. Aqui a ideia é o seguinte. Qual seria o correto, matematicamente falando? Seria usar menos 383 x. X não, i, né? Que ele é menos no sentido i, ou seja, ele não é positivo de i, ele é negativo de i. Aqui mais 296j, então ele é positivo para cima, né? Ele está no sentido positivo em j, tá? Pode usar também, não tem problema nenhum, só que normalmente para simplificar a gente adota direto a setinha, entendeu? Fica mais fácil de escrever. E aí eu não preciso me preocupar com o vetor aqui, né? Porque eu teria que colocar o vetor, ou negrito no livro, né? Ou para a gente teria que colocar a setinha em cima, F vetorial aqui, né? Aquela setinha vetorial. Tá bom? Tá bom, obrigada. A gente tá assim, é matemática, lógico, mas a gente deixa mais fácil para a gente resolver os exercícios, né, para agilizar, só isso, tá? Mas pode usar sem problema nenhum, JK, tá? Mesma coisa, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Quer falar mais uma coisa? Eu fiquei um pouco curiosa para ver um exemplo que desse assim um ângulo muito grande, negativo. Aí eu fiquei curiosa para ver como é que daria isso. Tipo assim, um ângulo
chegando quase no 360 ali antes. Sim. Na hora da conta da calculadora, fiquei, sei lá, curiosa com isso. Você está falando desse ângulo aqui? Se na calculadora ele ia dar negativo e eu ia ter que descontar, ou se ele ia dar um ângulo grande, não sei. Ele vai dar um ângulo grande, porque você está com a calculadora aí? Tô. Então, olha só, vamos fazer esse teste aqui. Seria o caso que você está falando próximo do 180, é isso? Não, ângulo grande, seria o contrário, para dar próximo de 90 aqui, é isso? Não, para dar próximo de 360. Então, mas aí o 360 não vai dar, porque eu sempre estou dentro de um quadrante. Entendeu? Eu não conseguiria ficar no Y negativo e X positivo, não? Ele consegue, mas para fazer essa conta, eu estou sempre dentro de um quadrante. Olha aqui, ó. Aqui eu usei minha referência como X. Esse daqui, eu usei minha referência o X também, só que agora o X negativo. Então, esse ângulo sempre vai ser de 0 a 90. Mas a minha referência é o X. Então, eu teria que somar 90 mais esse ângulo aqui. Então, esse daqui dá, quanto que eu falei? 90 menos 37 dá 50 alguma coisa, 52, 53 aqui, 52, né, mais ou menos. Então, daria 90 mais 52. Então, daria 142, entendeu? Se você colocar ele, você está falando para fazer algo desse tipo aqui, né? Ó. Eu tenho esse eixo X, esse eixo Y, e a minha resultante estaria aqui, por exemplo. Exato. Tá. Só que daí o que você vai fazer? O teu ângulo agora, ele vai ser esse daqui, ó. Esse daqui. O teu ângulo é esse daqui, ó. Esse é o teu ângulo alfa. E aí você vai calcular ele baseado em quê? Nesse valor, que é um cateto, nesse outro valor, que é um cateto. Certo? Aqui, ó. Uhum. E aí você vai fazer esse cálculo, cateto oposto para o cateto adjacente, tira a segunda função inteligente. Vai dar um ângulo pequenininho. Imagina que fosse 1 grau aqui, isso aqui vai dar muito pequeno. Então, você vai fazer o quê? 360 menos o que você achar aqui, vai dar 259. Então, para você vai ser isso, né? Tipo, igual física, tem que fazer essa continha aí. Tem que fazer, tá? Então, mas sempre eu vou estar dentro de um quadrante. Eu vou estar aqui, por exemplo, o meu vetor é esse. Então, o meu ângulo ou é esse daqui, ou é esse daqui, tanto faz, mas aí eu indico, entendeu? Eu indico, assim, eu tenho que ter uma referência, tá? Mas a minha referência é o X, não tem problema nenhum. Se isso daqui der 60 graus, por exemplo, eu vou somar 180 mais 60, para manter esse daqui em X, tá? É a minha referência. Ok, obrigada. Mais alguém ia perguntar aí? Bom, pessoal, então assim, esse capítulo 2, ele é uma revisão, eu estou falando de vetor, tá? Ainda não, é só decomposição vetorial, porque o capítulo 3 vai ser agora a parte de estática, então, no capítulo 2 eu calculei uma resultante qualquer, agora no capítulo 3, o que eu vou falar? A resultante tem que ser igual a 0, estática, tá? O corpo tem que estar parado, porque se tiver resultante ele não está parado, né? Ele tem em movimento, então não pode. Então, assim, não sei se eu estou indo rápido ou devagar, mas assim, é bem uma recordação. Então, quem já sabe vetor aí, não precisa se preocupar muito, mas quem tem alguma dificuldade, sugiro que faça alguns exercícios só para relembrar os conceitos, tá? Aqui que o Nicolas colocou aqui, né, no Felino deu minha esposa está usando o computador hoje por conta de melhor. Tá. Beleza, Nicolas, se você tiver alguma dúvida, dá um grito aí, tá? Escreve aí, ou aí o pessoal se vê aqui alguma dúvida, me fala, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, o capítulo 2 eu vou parar agora. Na sequência do 2 é o tridimensional. Mas eu não vou falar de tridimensional agora, não. Eu vou para o capítulo 3, 4, 5, 6, bidimensional. Quando a gente terminar o 6, aí eu volto para o 2, aí eu vou falar desse negócio aqui, tá? Do vetor tridimensional no capítulo 2, aí eu falo no 3, aí a gente vai lá para o 6, o tridimensional também. Beleza? Então, por enquanto, a gente vai ficar só no bidimensional
até para, sei lá, tridimensional às vezes a gente confunde um pouquinho. Não tem nada demais, o conceito é o mesmo, só que a gente inclui mais lá o eixo Z. Tá show? Então eu vou só bidimensional até o capítulo 6, depois a gente começa de novo, tá? Peraí, pessoal, só um minuto. Ó. Então, capítulo 3. Agora equilíbrio de uma partícula. O que nós entendemos por equilíbrio de uma partícula, tá? Partícula, lá da física também, a gente chama de partícula ou ponto material, tá? Qual que é o conceito, né? O que a gente pensa numa partícula? Uma partícula, ela não tem dimensão, ela não tem geometria. Então, se ela girar em torno dela mesma, não faz diferença para mim, porque ela não, é um ponto, tá? Ela não tem rotação. Mas ela não pode se movimentar nem X, nem Y. Então, se eu pegar um ponto material e puxar para a direita, é equilíbrio. Então, esse negócio não pode andar. Para não andar, alguém vai ter que segurar para a esquerda, de tal forma que a resultante vai ser nula, tá? Mas eu ainda não estou preocupado com rotação. E rotação se entenda momento. Isso vai entrar no capítulo 4 amanhã, né? Então, qual é a condição que eu vou ter de equilíbrio de uma partícula? Para a gente ter equilíbrio de uma partícula, a condição é somatório de forças tem que ser igual a zero. Quais forças, né? Todas as forças, a gente não está detalhado aqui, mas somatório de forças. Força em X, força em Y, e se for em Z, somatório de forças no eixo Z também tem que ser igual a zero, tá? Então, um conceito que a gente vai ter que usar agora é o diagrama de corpo livre, né? O que a gente faz no diagrama de corpo livre? Eu tenho que pegar o meu desenho, né, o meu exercício, e tentar achar nele algum ponto que todos os pontos têm que ter equilíbrio, mas sempre tem algum ponto que ele é especial, tá? Ele vai pegar mais de uma informação, né? Então, olha só, imagina aqui que eu tenho uma mola. Então, a mola eu tenho aqui um apoio. Essa parte aqui em cima, ó. Aí depois eu tenho a minha mola e eu tenho aqui uma força que foi aplicada aqui embaixo. O que é o diagrama de corpo livre? Eu estou explodindo esse negócio, tá? Evidentemente essa força vai estar aqui, aí ele vai transportar para cá, esse vetor vai estar para cá, e aí vai ter uma reação aqui, né, nesse apoio, no sentido contrário. Nesse caso, na vertical, é simples, porque tem uma única força aplicada, né? Aqui uma mola, uma constante de mola, né? Vezes o deslocamento e tal. Nesse caso aqui, se for polia, né? Nós temos aqui uma transmissão, né? Então, eu puxo com uma força T, né? Uma tração T. Essa tração está transmitindo para uma outra direção, né? Evidentemente, aqui vai ter uma reação também. Mas olha só, esse exemplo aqui, que o objetivo nosso do 3.1 é simplesmente traçar o diagrama de corpo livre. Não vou fazer conta nenhuma aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. É só para a gente pegar o conceito de diagrama de corpo livre, tá? Ao invés de eu desenhar aqui, eu vou lá para o pente, que fica mais fácil de explodir, né? Deixa eu vir para cá, ó. Esse é o meu desenho. O que eu vou fazer no diagrama de corpo livre? O que eu vou fazer com esse desenho aqui? Ó? Vou fazer assim. Olha só, eu tenho aqui uma bola. E essa bola, ela tem massa. E foi falado aqui que é massa de 6 kg. Aula passada, o que a gente falou? Eu não vou trabalhar mais com massa, eu tenho que fazer com que essa massa vire peso. Então, sempre eu vou ter que multiplicar aí por G, né, para a gente usar a lei de Newton.
Para ficar igual do livro, tá? Toda vez que vocês forem fazer exercício do livro para ficar igual, tem que usar o 9.81, senão a resposta vai dar um pouco diferente. Para mim, se for em termos de prova ou algum exercício que eu passar, não tem problema nenhum usar 10, tá? Então, para a gente aqui, o normal, pode usar G igual a 10 sem problema. Só que para bater com o livro, com a resposta do livro, tem que usar o 9.81. Tá bom? Então, o que é o diagrama de corpo livre? Eu vou pegar esse negócio e vou trazer, deixa eu ver, só o número ali que vai ficar diferente, né? Mas eu tenho aqui esse ponto que é o ponto E. Ver se consigo não levar o ponto E. Não. Esse é o ponto E. Ó. Depois, eu tenho aqui uma barra, que é a barra... Não precisa disso, não. Deleta, isso aqui não vai ficar muita coisa. Eu tenho essa barra aqui agora. Depois eu vou ter esse ponto C. Para cá, eu vou ter uma mola. Para cá eu vou ter um apoio. Para cá eu vou ter uma outra barra. Assim, né? Ele traz aqui. Para cá eu vou ter outra barra, né? Deixa eu só para concluir aqui. E aqui tem um apoio lá em cima também, aqui tem um apoio e tal. Mas o que me interessa desse negócio? Então, esse é o desenho original e aqui está o diagrama de corpo livre. Quando eu olho para essa bola aqui, essa esfera, ela agora tem um peso. Que esse peso vai estar aqui. O que esse peso faz? Eu vou jogar para cima aqui e ele vai responder com esse sentido. Ó. Então, para ter equilíbrio na bola, vai ter que ter alguma coisa para cima. E aqui vai ter que ter equilíbrio também. Ou seja, aqui nesse cabo CE, qual que vai ser a tração no cabo CE? Ele vai ser exatamente igual ao peso. Ok? É isso que está aqui. Porém, quando eu chego aqui nesse ponto C, vou jogar um pouquinho mais para cima. Não. Esse ponto C, eu tenho para cá essa força, que eu já sei que essa força é a tração C, que é o próprio peso. Porém, para cá, eu tenho agora uma outra força, porque essa força é a mesma força que está aqui, que é uma força de mola. Vou colocar FM aqui, as duas são iguais, né? Força de mola. E eu tenho uma outra força agora que eu fui com a minha vida, não tem setinha inclinada. Eu tenho uma força para cá, ó. Essa força, eu vou chamar a força, T, tração, sei lá. Tá? Essa tração, aqui olhando para o lado direito, né? Essa tração é a mesma que vai estar aqui, ó. E vai estar puxando essa barra para esse suporte para a direita, né? Mas olha o que é interessante para mim. O que me interessa é esse ponto aqui, o ponto C, ó. Esse ponto de equilíbrio, ele consegue receber a força peso dessa bola, tracionar aqui essa massa, essa mola, e também o outro cabo que está lá em cima. Então, ele é um ponto de equilíbrio no sistema que eu consigo enxergar todas as forças envolvidas. Então, qual que é o meu grande objetivo do diagrama de corpo livre nesse sistema aqui? O que eu quero nesse sistema é simplesmente achar esse ponto C. Tá vendo o ponto C aqui, ó? Se
Se eu identifico ele, eu consigo calcular essa força de mola. O peso é moleza, porque o peso só tem essa esfera aqui, então eu já conheço essa tração em CE, e agora eu consigo calcular esta força no cabo que está lá em cima, esse cabo BC aqui, né? Tá bom? E quais equações que eu vou usar? Equação da estática, deixa eu ver se está aqui, ó. Somatório de força tem que ser igual a zero. Quais forças? É bidimensional? Então é somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero. É tridimensional? Somatório de força em z igual a zero. Então, se eu tenho duas equações para bidimensional, eu só posso ter duas incógnitas. E a incógnita, nesse caso, é essa tração e essa força de mola aqui. Tá bom? Entenderam o conceito de diagrama de corpo livre? Toda vez que a gente faz isso daqui, ó, cadê meu diagrama? Toda vez que eu vou partir alguma coisa, se eu pegar esse cabo, ó, uma maneira simples de pensar, se eu pegar esse cabo e cortar ele, eu enxergo o que está dentro dele. E o que está dentro desse cabo? É uma tração. Tá? Quando eu corto essa mola aqui, né, para ter equilíbrio, eu enxergo o que está dentro dela. E o que ela tem? Ela tem uma força de mola. Tá? E a pergunta dos nossos exercícios, de maneira geral, se a gente pudesse resumir resistência dos materiais 1, o que a gente está buscando aqui? Eu estou buscando calcular a força interna nos elementos sujeitos a esforços. Tá? Em resumo, é isso. Eu quero saber, cadê meu exemplo aqui? Eu quero saber qual que é a tração nesse cabo, qual que é a tração nesse outro cabo, qual que é a tração na força de mola, qual que é a tração que ele está puxando essa parede, ou essa parede aqui em cima, ou essa parede aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho uma tração, e a minha pergunta é essa. Qual que é a força, né? Que foi causada por uma força externa. Então, essa bola aqui, lembra a aula passada também, força interna e força externa? Essa esfera aqui é uma força externa. Ela está causando tensão no sistema. E aí, o que eu vou procurar resolver é calcule as forças internas que foram causadas por essa força externa. Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida aí? Professor, você mencionou aí tensão. Isso seria uma outra forma de falar tração, ou é uma força que está relacionada à tração? Então, é uma força do hábito, pode ser assim? Aqui é do mate 2, eu falo tração. Aqui é tensão, desculpa, lá é tensão. Aqui, por enquanto, é tração ou compressão. Beleza, Thiago? Desculpa. Mas é a mesma força ou... A tensão, ela é causada por uma força de tração, ou uma força de compressão, ou uma outra força qualquer. Então, toda vez que eu estiver falando de tração, é um cabo de aço sendo tracionado, ou uma barra de tração no sentido longitudinal. A mesma coisa pode acontecer de compressão, no sentido longitudinal, só que agora sendo comprimido. Evidentemente, não pode ser corda ou cabo de aço, tem que ser uma barra. Cisalhamento, no sentido de transversal, tá? São os conceitos que a gente vai usar aqui. Mas esse cabo está sujeito à tração, beleza? A tensão, vamos lá, só para responder essa pergunta. Pode ser até aqui mesmo, deixa eu tentar escrever aqui embaixo. Ó. A tensão é um conceito que nós vamos ver em Resmate 2, ele é força dividido por área. Então, para a gente calcular a tensão, necessariamente eu tenho que ter a área da seção transversal. O que eu estou calculando agora não é a tensão, ele é a força. E essa força pode ser tração, pode ser compressão. Ou cisalhamento também, tá? Entendi. Obrigado. Mas é força. E tem até diferença, né? Quando eu falo tensão, unidade aqui é Pascal. É Newton por metro quadrado. Tração é força. A gente sempre vai trabalhar aqui com Newton. Ok? Certo? Ok, entendi. Mais uma pergunta, mais uma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, o sistema de forças coplanares, então, esse daqui foi só um exemplo para a gente falar do diagrama de corpo livre, né? Agora, vamos, de fato, fazer um exercício. Ó.
determine a tração, tá vendo? E até, acho que o Thiago perguntou, né? Dependendo do autor, dependendo da tradução, às vezes mistura essas coisas, tá? Às vezes até eu corrijo aqui, falo, pô, aqui não é tração, aqui é tensão, né? Ou o contrário, né? Determine a tração nos cabos AB e BC, necessária para sustentar um cilindro de 60 kg. Deixa eu ver se é aqui, ó. Então, observe o seguinte, eu tenho este ponto aqui, que é um ponto interessante, né? Esse ponto B aqui. Qual tração que eu tenho neste cabo? Eu tenho aqui um peso de 60 kg, então aqui essa massa eu vou transformar para força. Qual que vai ser a força interna neste cabo? Vai ser o próprio peso, tá? Ele está puxando isso daqui. Só que quando chega nesse ponto B, este peso que está para baixo, ele é transmitido para o ponto C e é transmitido para o ponto A. Então, aqui é um ponto de equilíbrio. Qual que vai ser a tração nesse cabo e a tração nesse cabo? Agora, eu não sei. Se fosse na vertical, seria simples, né? Então, só para a gente ficar com o conceito... Deixa eu pegar esse desenho aqui. Eu tenho esse exercício. Vamos levar em consideração que eu tenho esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho esse cabo, só que isso daqui eu vou deletar. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se vai. Se a gente fizesse isso, ó, mais ou menos aí, né? Qual que seria a força aqui para baixo, ó? Que força que é essa? Nós teríamos aqui um peso de 60, né? 60 quilogramas, que aqui vai ser 600 newtons. E aqui, em cada cabo, a gente teria 300. Beleza? Não precisa nem fazer conta aqui, né? Tem duas forças para cima, uma força para baixo. Para haver equilíbrio, 300 mais 300 tem que dar os 600. O problema é que aqui não está em... A gente tem aqui... Qual que é a diferença? Aqui eu tenho somente forças na vertical, ó. Todas as forças estão assim, ó, as duas forças, né? Uma força para cá, uma força para cá. Duas forças idênticas, que a soma das duas tem que dar 600. Só que agora, quando nós temos essa condição, eu vou ter aqui uma decomposição deste vetor e vou ter uma outra decomposição desse vetor. Isso é força. Então, eu não posso chegar aqui e falar, pô, tem 600 para baixo, então aqui tem 300, aqui tem 300. Eu não sei, agora a gente vai ter que fazer conta. Por quê? A parcela... Vou colocar de azul aqui também. A parcela na vertical, essa parcela, a soma das duas, tá? A soma das duas vai ter que dar esses 600. Só que agora, este vetorzinho que vai estar na direção C e este que vai estar na direção A, ele vai ser maior do que essa parcela que ele vai estar suportando na parte vertical. Porque agora ele é uma soma vetorial. É o que está de verde aqui com o que está de azul, né? Uma parte do azul, né? Eu devia ter feito duas setas, né? Tá? Então, nós não temos simplesmente aqui uma divisão, 600 dividido por 2, que não é isso, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, como que fica esse exercício? Esse daqui é o exemplo 3.2, né? Então, esse exemplo... Então, eu vou ter aqui... Cadê? Esse daqui, ó. Eu vou ter um vetor
nessa direção. Esse vetor eu vou chamar PC, pode ser? Tração em C. Eu tenho um outro vetor nessa direção, que eu vou chamar... Vou chamar TA, a tração em A. E aqui para baixo, eu posso chamar até de TD, né? Ele vai ser o próprio peso, né? Aqui vai ser o próprio TD, que é igual ao peso. Tá? Então, eu tenho essa condição aqui, ó. Esse é o meu exercício. Como que eu calculo essas trações? O primeiro é simples, né? Quanto que vale TD? TD vai ser igual ao próprio peso, que vale 60 vezes... Deixa eu pegar o valor certinho lá. 3,2. Acho que é 9,81, professor. Quanto, desculpa? 9,81. 60 vezes 9,81. Vai dar 588,6. 588. 588,6 metros. Isso? Isso. Então, esse é o valor do peso, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Depois eu posso aqui, 60 vezes 9. Ah, beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Condição de equilíbrio aqui. Isso daqui, apesar de não parecer, o que eu estou fazendo é um diagrama de corpo livre. Ó. Eu estou pegando isso daqui e jogando para cá. Ó. Eu estou analisando, né, como se eu estivesse aqui cisalhando. Ó. Se eu estivesse cortando esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Corto as cordas e eu enxergo as forças internas. E as forças internas são essas trações que estão aqui. Tá? E aí, baseado nessas forças, o que nós fazemos? Agora, o que a gente vai fazer? Somatória de forças em X tem que ser igual a 0. A condição de equilíbrio. Quais são as forças em X? Eu tenho TC, cosseno de 45, menos TA, aqui o triângulo, né? 3, 4, 5, qual o cateto em X? O cateto em X está 4 e a hipotenusa 5. Isso daqui tem que ser igual a 0. Essa é a condição de X. Tá? Qual que é a condição em Y? PC seno mais PA em Y3, a hipotenusa não muda, né? Só que agora tem um menos aqui, o 538,6. Isso tem que ser igual a 0. Sisteminha, duas equações. Eu não entendi, não. Eu não entendi nessa parte do Y, não. Na minha cabeça ia ficar TC seno de 45 é igual TA vezes 3/5. Eu não entendi de onde que aparece esse menos 588 no eixo Y. Então, aqui eu estou dentro desse sistema. Ó. Tá vendo aqui esse sisteminha? Tá, copiei aqui do lado, fica melhor. Então, quem que vai ser o TC? O TC... Não deveria ser, não, professor? De um lado igual ao do outro e sem botar o 588, porque a gente está falando do eixo Y. Aí, tipo, teria que as duas forças anularem, não? Para ter equilíbrio? Então, mas aí elas vão anular com quem? Vou colocar aqui do lado para não confundir muito. Deixa eu colocar até da mesma cor. Então, quem que está aqui em Y? Essa parcela. Quem que é essa parcela que está aqui?
Ai, Esse desculpa. é o TC de Y, certo? Mas quem que é o TC de Y? O TC de Y é o TC seno de 45. Ok? Para o lado de cá, vou colocar aqui do lado esse vetor. Ó. Quem que é esse vetor? Que ele está subindo aqui, né? Esse vetor aqui, ele é o TA de Y. Quem que é o TA de Y? É TA. Só que agora ele tem a proporção 3 e aqui dividido por 5. Então, tem dois vetores para cima e quem que está para baixo? Para baixo está o peso. Então, para ter equilíbrio, esses dois aqui, TC de Y mais TA de Y, tem que ser igual ao que está para baixo. TD. É isso que está aqui, ó. É isso mesmo, eu que tô doida com X e Y. Tá. Beleza? O X você está certo. X, esse tem que anular com esse. Vou dar um exemplo aqui. Em X, o TC de X tem que anular com o TA de X. Perfeito. Mas em Y tem que ter essa soma dos dois para anular o que está de baixo para baixo, tá bom? Não, tranquilo, eu que tô doida. Então, isso daqui. Qual que vai ser a resposta? Equação, duas equações, duas incógnitas, isola o TC aqui, joga para lá, vai ficar mais TA, né? 4/5 de TA, dividido aqui por cosseno, substitui aqui. Então, você vai ter duas equações, duas incógnitas, e aí o TC vai valer 476. E professor, volta ali, que essa conta eu não entendi, não. Aqui é duas equações, duas incógnitas. Ó. Você pode... Deixa eu ver. Então, eu vou isolar quem? TC. O TC vai ser igual a quê? Passo para lá o TA 4/5. Certo? Só que aqui, esse que estava multiplicando, agora ele vai ficar dividindo. Então, deixa eu alterar aqui. Ele vai estar dividindo. E esse TA vai estar aqui. Esse vai ser o valor de TC. 4/5 de TA cosseno de 45. Ficou claro esse negócio aqui? Vou colocar 4 vezes TA dividido por 5 vezes cosseno. Bom? Aí o que faz nessa equação aqui, ó? Quem que é o TC? E aí, agora eu tenho uma única equação com uma única incógnita. Tá? Dá até para fazer que seno por cosseno vai virar tangente, então 4/5 tangente de 45 vai dar um valor. Soma com 3/5 vai dar a soma desses dois valores. O 500 passa para lá, então o TA vai ser 588 dividido por a soma de 3/5 com esse resultado aqui. 4/5 de seno e cosseno aqui. Beleza? Aí vai dar essa continha aqui, ó. TC 476. TC igual a 476 newtons. E... professor, na prova, no caso, você pede que a gente possa calcular isso direto na calculadora ou você pede que tenha a base de cálculo? Cara, tem que ter base de cálculo, cara. Não, eu falo assim, se eu chegar nessa parte final, por exemplo, aí, 4 vezes TA dividido por 100%. Isso daqui que tá falando. Não, isso não eu cheguei aí, eu já posso calcular direto ou você pede que eu continue a base de cálculo? Não, pode calcular direto, mas eu quero que você monte a equação, tá? Eu tenho que montar a equação. Agora, esse detalhamento aqui, esse valor,
isso daqui não precisa chegar nesse nível, não, mas a equação ela tem que estar montada, estruturada. Aí você vai resolver na calculadora, né, aí tem métodos aí de resolver de maneira mais simples, aí não precisa se preocupar com esse detalhamento não, tá? Mas que não dá para colocar, de acordo com a figura, TA vale 400 e TC vale 476, entendeu? É isso que eu não quero. Não, era só se podia chegar até essa parte aí final e já calcular direto, ao invés de ter que calcular, passo para um lado, passo para o outro. Pode sim, vai ser beleza. Show? Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Observe a diferença do capítulo 3 para o capítulo 2, né? Quando eu estou falando do capítulo 2, eu estou calculando o x e calculando o y, pronto, decompondo o vetor, só isso. O capítulo 3, eu já estou decompondo, só que agora falando o seguinte, as forças em x, ela tem que ser igual a zero, né? A resultante vai ter que ser igual a zero. Esse é o meu conceito agora, tá? Então, olha só, nesse exercício, observe aqui, né? A força, qual que é o peso? Bom, vou arredondar aqui, 600, né? Seria 600 newtons para baixo, desse desenho aqui. Quanto que tem para cima? Para cima vai ter o mesmo valor, também vai ter 588. Mas a tração nas cordas, uma tem 420 e a outra tem 476. Então, eu não posso chegar aqui e dividir 600 por 2, porque daria 300 para cada lado, né? Não é isso, tá? E por que aqui tem diferença, né? Por causa desses ângulos, mas se eu pegar esse TC de Y mais o TA de Y, isso vai dar exatamente 588, certo? Ou seja, as parcelas na vertical, elas se anulam, mas as parcelas na horizontal também tem que se anular. Tranquilo, pessoal? Beleza, professor? Por enquanto, tá tranquilo, professor. É disso para mais fácil, Yuri. Duvido. Todo mundo digitou. Peso. Saúl, peso é o que, Saúl? Me ajuda aí que você tá... Alguma pergunta aí? Professor, esses exemplos você vai colocar lá no AVA depois? Então, esses exemplos, eles estão na apresentação. A solução que não está. A solução... Melhor de visualizar. Está falando da maneira de resolver aqui? Isso, Milena? Isso, o jeito que você fez ficou melhor de entender, ficou melhor para ver. Tá. Tudo bem, eu posso mandar depois. Deixa eu terminar aqui, eu mando por e-mail para vocês depois, tá? Mas eles estão resolvidos no livro, tá? São exemplos do livro, beleza? Obrigada. Show? Beleza, Saúl. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Por enquanto não, professor, tá fluindo. Então, por enquanto tá indo. mas é tudo moleza aqui, cara. Aí, então vou fechar por hoje. Vocês digitam o presente aí, todo mundo que tá na turma, né? Eu não consigo nem conferir, ó, tem 40 e pouca gente aqui, 40, não sei quanto. Então, por favor, digita o presente aí, tá? Presente é só o presente mesmo, tá? Quem quiser escrever mais coisa, coloque depois, mas... E aí, amanhã eu termino o capítulo 3, fácil. A gente resolve mais um exercício aí, eu dou um exercício para vocês fazerem. E já começa o 4, beleza? Beleza, professor. Então, tá show. Pessoal, boa noite para vocês aí. Boa noite, Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até amanhã.